Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia super abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu levantar minha cadeira aqui. Ai. O Júnior sentou aqui debaixo da cadeira. Sejam todos bem-vindos, um dia maravilhoso, live 201, glória a Deus. Obrigada, Nani querida. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Dudu, querido, seja bem-vindo. Shalom, shalom para você. Shalom, Francisco. Shalom, Adilson. Shalom, Estúdio Ville. Shalom, Darna. Mi, Flávia. Marisa, Sueli, Iris, sejam todos bem-vindos, amém? Marcelo, shalom, shalom. Gente, hoje nós oramos pelos homens, mas amanhã nós vamos orar pelas mulheres. Então amanhã o bambu vai chiar nas costas das mulheres, tá? Então vocês se preparem. Vocês se preparem que amanhã vai ser poderoso. Thalita, shalom. Shalom, shalom, shalom. Juliana, Cristina, Ellen, sejam todos bem-vindos, amém? Vera, Oziel, Nalva, sejam todos bem-vindos. Suelen, Ceissa, minha querida, um beijo no seu coração. Sejam todos bem-vindos. Hoje muitos homens pegaram sua parte, mas amanhã eu tenho certeza que as mulheres vão pegar muito mais a parte delas, porque, gente... Tal da mulher rixosa, tal da mulher pirracenta. Meu Deus. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não é fácil. Então amanhã vocês se preparem. Que amanhã o bambu vai chiar. No nome de Jesus. Deixa eu aumentar essa luz aqui. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Vocês estão gostando? Do estudo de Apocalipse? Você gostou do estudo de Apocalipse? Nós começamos ontem, né? E o pessoal gosta muito, né, de ler assim, devagarzinho, explicando. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aí, ó, tem gente falando, eu sou brava. Então amanhã nós vamos falar. Você viu que o apóstolo pegou doído, né? O apóstolo começou a orar que os pais têm que brincar com os filhos. Eu vi, o apóstolo pegou doído. É igual, né? Aquilo que eu não falo, ele vai lá e completa. Glória a Deus pela vida do meu esposo. Glória a Deus pela vida do meu esposo. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Jesus. Deus vai tratar com todo mundo aqui. Mas o mais importante é aquilo que eu falei. A nossa conversão tem que trazer para nós a melhor versão de nós. Não a pior versão de nós. Amém? Então vamos orar para nós começarmos aqui. Amém? Fecha os seus olhos agora. Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, o teu povo. Te apresento essa manhã, Pai, te apresento esse dia, essa sexta-feira, Senhor Deus. Pai, hoje nós temos um culto poderoso, Pai, na Global Fire com a pastora Jerusa, Pai. Que o Senhor venha usar ela de forma poderosa, Senhor Deus, no culto de hoje. Pai, nós consagramos essa live, que a tua revelação esteja aqui no meio de nós. Pai, eu determino agora, Senhor Deus, que o Senhor desce, Pai. Desce, Senhor Deus, sobre essa live, trazendo a revelação do céu, trazendo pão fresco para cada um de nós. Amigo Espírito Santo, você tem total domínio sobre essa live. Eu te convido, Espírito Santo, para estar aqui nessa cadeira, ser o dono dessa live, em nome de Jesus. Pai, também peço que o Senhor abençoe, Pai, a Masterclass de amanhã, onde nós vamos estar falando sobre seitas e religiões.
Que os teus filhos, Pai, os alunos da Escola de Libertadores, aqueles que vão estar assistindo, Senhor Deus, venham estar, Pai, com a mente aberta para tudo que será falado ali, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, amanhã você que vai fazer a Masterclass, ou você que é da Escola de Libertadores, amanhã vocês vão entender a diferença de Espiritismo, Umbanda, Quimbanda, Espiritismo, Umbanda, Candomblé e Quimbanda. É muito importante. Parece que é a mesma coisa, mas não é, certo? Então amanhã nós vamos enfatizar bem dentro do Espiritismo, tá? Umbanda, Candomblé, Quimbanda. Vamos estar falando muita coisa interessante amanhã. Vamos falar das pseudociências como constelação familiar, hipnose e outras coisitas, certo? Então amanhã vai ser poderoso, certo? Gente, nós vamos ter que bater um papo amanhã sobre a prova. Vocês estão muito manhosos. Não tô dando conta de ser manhoso desse jeito, tá? Então amanhã nós vamos ter que ter um assunto muito sério, porque senão não vai dar pra mim postar conteúdo, fazer masterclass, vocês não vão dar conta, tá? Então amanhã nós vamos ter um assunto muito sério sobre quesito avaliação. Nani, responde pra mim, quantas pessoas só responderam a prova? Gente, só, eu acredito que umas 900 só. Ou mil e poucas pessoas. Eu tenho mais de 2.000 alunos. Então nós vamos ter que entrar num consenso aí com vocês. Nem abre o grupo, tá, Nani? Nem abre o grupo. Porque eu quero conversar com todo mundo primeiro. Tá? Mais de 1.500. Oh, glória, tá melhorando. Então vamos fazer assim. Você que é meu aluno, não respondeu a prova ainda. Eu vou deixar até hoje, meia-noite, tá? Mas eu preciso que você faça essa prova. Preciso, eu tô te arrastando. Bora, 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 bora. Faz essa prova, tá? Então, gente, 33 perguntas, Nutella, facinha, só olhar os resumos, a resposta tá lá. Não, eu vou ter que ver aqui o que eu vou fazer com vocês, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Apocalipse capítulo 4, tá? Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo... Gente, vocês falaram que a prova tá difícil, para. Tudo lá nos resumos, tudo lá no último PDF da Masterclass. Difícil para quem não acompanha. Agora, quem deixa pra última hora, aí fica difícil. Adoração no céu. Certo? Nós vamos estar lendo agora Apocalipse, capítulo de número 4. Amém? Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta, e a voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante eu fui tomado pelo Espírito. Então, quem que foi tomado pelo Espírito? João, certo? Eu vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris como brilho semelhante ao da esmeralda. Circundava seu trono. Então vamos ler aqui de novo, tá? E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, João, e vi o trono no céu e alguém sentado nele. Então João tá vendo alguém sentado num trono. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas. Então agora eu quero que você comece a imaginar alguém sentado no trono, brilhando como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda, circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos. Tá, vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. 24 tronos nos quais estavam sentados 24 anciões. Quem vocês acreditam que sejam
as pessoas que estarão sentadas nesses 24 tronos, ok? Quem que vocês acreditam que vão ser esses 24 anciões? Coloca aí no chat para mim. Certo? Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Então vamos ler aqui de novo. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas, certo? 7 tochas, exatamente, as 12 tribos e os 12 apóstolos. 12 tribos e os 12 apóstolos, perfeito, tá? E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, a Bíblia vai dizer aqui que Deus tem 7 Espíritos, certo? Diante do trono, havia algo como um mar de vidro. Presta atenção aqui agora, comigo. Aqui João está vendo o trono de Deus, tá? Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como um cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem. O terceiro tinha um rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Então tinha um ser vivo, seres vivos, 4 seres vivos, um semelhante a leão, um semelhante ao boi, um semelhante ao homem e um era como uma águia. Cada um dos seres vivos tinham 6 asas. Então, anota aí. Esses seres vivos são seres angelicais. Nós vamos ter uma aula, tá? Lá na nossa escola, sobre anjos, certo? Então, seres vivos tinham 6 asas, inteiramente coberto por olhos, por dentro e por fora, dia e noite. Repetiam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Eu preciso que você entenda que Deus está no presente, no passado e no futuro. Deus era, é e será. Ele sempre está sendo. Ele é o grande eu sou. Amém? Preciso que você entenda isso. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre, os 24 anciões se prostram e adoram o que está sentado no trono. Aquele que vive para todos sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem. Então, todas as vezes que os seres viventes, os querubins, exatamente. Na verdade, gente, aqui, se eu não me engano, é os serafins, tá? É os serafins. Querúbio cuida de coisas para o Senhor. Esses são os serafins, se eu não estiver enganada, tá? Toda vez que esses seres de 6 asas estão adorando, os anciões que têm coroas, eles lançam a coroa diante de Deus, tá? E dizem assim: Tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber a glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade, certo? Então vamos lá, o Cordeiro abre o livro. Agora nós vamos para o capítulo 5. Então vamos resumir aqui o 4. João vai contemplar como é a adoração do céu. E aí ele vai lá diante do trono, vai ver a glória de Deus. Deus está no trono dele, tem 24 anciões.
em volta, tem 4 seres viventes, né, vivos, com 6 asas, olho por dentro, olho por fora. Então imagina como que é esse ser, tá? E eles estão todo o tempo dizendo santo, santo, santo. E aí, a cada vez que eles estão adorando, esses anciões lançam suas coroas. Então imagina, gente, que esses anciões estão todo o tempo fazendo isso sem cansar. Amém? Agora nós vamos para o capítulo 5 de Apocalipse, aonde o livro vai ser aberto pelo Cordeiro. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e tê-lo. Então, olha só. Na mão de Deus havia um livro. Aí o anjo pergunta: quem é digno de abrir esse livro? Aí, aqui está dizendo: não há ninguém que seja digno, nem na terra, nem no céu, de abrir esse livro. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então os 24 anciões me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? O herdeiro do trono de Davi conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então, a obra da cruz agora vai dar direito ao Cordeiro, o Filho de Deus, abrir o quê? O livro e os 7 selos, por causa do sacrifício. Por causa que o Cordeiro, nosso Senhor Jesus, venceu a morte, tá? Então vi o Cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciões. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus. Vamos ler de novo isso aqui? Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes. Então imagina o trono, imagina os 24 anciões em volta, imagina os 4 seres viventes em volta de Deus, do trono de Deus. Agora imagina esse cordeiro com 7 chifres, tá? E 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, que está também no Cordeiro, enviados a todas as partes da terra. Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, tá? Os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então Deus aqui vai entregar agora o livro, tá? Na mão do Cordeiro. Quando o Cordeiro recebeu o livro, presta atenção, os 4 seres vivos e os 27 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa, ó. Aqui é para refutar toda pessoa que fala que Jesus não é Deus e que o Cordeiro não é Deus. Quando o livro é entregue na mão do Cordeiro, olha só, os 24 anciões e os 4 seres viventes, prestem atenção, se prostram diante dele. Cada um tinha na mão uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e tê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Eu acredito que isso daqui, lógico,
João tá vendo como se fosse ali ao vivo, mas eu acredito que Deus leva João para ver quando Jesus acaba de ser ressuscitado. E Jesus vai se assentar agora à destra do trono de Deus. Então eu acredito que João está vendo como o Cordeiro é recebido. Certo? Assim eu creio. Olha só. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e tê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, através do sacrifício de Jesus, Deus compra o direito de ter toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciões cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então agora o Cordeiro, ele é recebido com toda a honraria. Eu creio, queridos, que isso daqui foi após a ressurreição de Jesus. Quando Jesus volta para o céu, ele volta recebendo toda essa honraria. Só que o João está vendo. João agora está tendo uma visão, tá? Certo? João está vendo. E agora os anjos, os anciões, os 4 seres vivos de 6 asas estão adorando o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Então, louvor e honra, glória a Deus e ao Cordeiro. E os 4 seres vivos disseram: amém. E os 24 anciões se prostraram e o adoraram. Então, aqui nós estamos vendo quem tem o direito de abrir o livro, tá? É o Cordeiro. Aqui o Cordeiro vai se apresentar como, dá a entender que ele se apresenta como no formato de um animal que acaba de ser sacrificado. Esse animal, ele tem 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda parte da terra. Quem é? O Espírito Santo. Tá? Um dia nós vamos fazer um estudo sobre isso, certo? Ok? Vou trazer quais são os 7, mas os 7 Espíritos de Deus, eles foram enviados para a terra, certo? Espírito de temor, Espírito de santidade, Espírito de sabedoria, Espírito de amor, Espírito de revelação, Espírito de conhecimento, Espírito de poder. Perfeito, Tamires, parabéns para você, tá? Agora vamos ler aqui o Apocalipse, certo? De número 6. O Cordeiro abre os 6 primeiros selos. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com alta voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Agora eu quero que você anote o cavalo e o que vem com esse cavaleiro. Presta atenção. Quando olhei, os 7 selos aqui, tá? Nós vamos falar agora de 7 cavaleiros. Prestem atenção. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o Cordeiro abriu, tá? Então aqui esse primeiro cavalo, tá? Branco, ele vai sair o quê? Sobre sua cabeça foi colocada uma coroa e ele saiu batalhando para conquistar vitórias.
Esse cavaleiro aqui pode representar as guerras, tá? Muitos dizem, muitos teólogos dizem que esse cavaleiro aqui pode representar as guerras, pode representar o anticristo, certo? Não se sabe literalmente, tá? Coloca aí no chat para mim o que vocês já estudaram dentro da teologia, mas geralmente pode representar guerras, rumores de guerras, pode representar o anticristo, tá? Então coloca aí, são supostas, uma falsa paz, exatamente. Pode significar também como que fala? Um acordo de paz mundial, a nova ordem mundial, o anticristo reinando, certo? Agora vamos ver o segundo selo. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer, venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu grande, presta atenção, espada de autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Então aqui nós estamos falando de uma guerra talvez global, certo? De uma guerra global. Então nós estamos falando de grande matança, extermínio através de guerra, talvez bombas nucleares, certo? Vamos lá. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz dentre os 4 seres viventes dizer, uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Fome. Morte. Tá? Então aqui, nesse terceiro selo, eu acredito que vai vir uma fome muito grande. Ou seja, olha só. Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia. Mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu o quarto ser vivente dizer, venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chamava Morte. O mundo dos mortos e o mundo dos mortos, o seu guia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra para matar pela espada. Olha só, gente, eles receberam autoridade para matar 1/4 da terra. Então, o 4º cavaleiro aqui, que está nesse cavalo amarelo, ele vai receber aqui autoridade sobre 1/4 da terra para tirar a vida das pessoas. Pelo quê? Pela fome, pela espada e pelas doenças. E por meio dos animais selvagens. Então, o 4º cavaleiro, ele vem o quê? Para trazer matança a 1/4 parte da terra. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, presta atenção. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Aqui no 5º selo, nós estamos falando de pessoas que morreram, tá? Morreram por causa da palavra de Deus. Nós estamos falando dos mártires, das pessoas que foram perseguidas. Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos. Seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Enquanto eu observava, então presta atenção, as pessoas que tinham sido mortas pela palavra de Deus, né? Então principalmente aqui, né? Todos aqueles mártires que foram mortos, foram crucificados, foram perseguidos, principalmente nos países, né? Eles aqui estão clamando por justiça para que Deus vingue o sangue deles, né?
Aí olha só o que é dito para eles, olha, esperem para que mais de seus irmãos, porque ainda vai ter mártires morrendo, vai ter pessoas morrendo pela palavra do Senhor. Enquanto eu observava o cordeiro, então aqui ó, o quinto selo, tá? O quinto selo é as pessoas que morreram, olha só, as pessoas que morreram pela palavra de Deus, tá? Estão aqui clamando, ok? Para que eles pudessem ser julgados e eles pudessem ser vingados. Só que aqui a palavra, aqui no quinto selo vai dizer, esperem mais um pouco, para que o número dos seus irmãos, para que completasse o número dos seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Agora vamos aqui no verso 12. Apocalipse 6, verso 12. Enquanto eu observava o cordeiro, abri o sexto selo. E houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro. A lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes e uma figueira sacudida por um forte vento. Então o sexto selo é um terremoto catastrófico, aonde eu creio que vai haver uma chuva muito grande de meteoros, olha só, as estrelas caíam do céu como uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como um pergaminho, o firmamento. O firmamento, que é o quê? As estrelas. Vai ser enrolado como um pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Isso daqui é uma catástrofe. Isso daqui, gente, é uma catástrofe. Se você entender um pouquinho do que eu estou falando aqui, isso daqui é uma catástrofe. Terrível. Terrível. Tá? Isso aqui é uma catástrofe. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em cavernas, entre as rochas e as montanhas. Isso aqui é os bunkers, tá? Isso aqui é os bunkers. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu já fui várias vezes nos Estados Unidos, eu tô tentando ver que vez. Acredito que foi o ano passado, começo do ano passado, tá? Presta atenção. Acredito que foi o ano passado, tá? Chegou lá, eu comecei a ver, eles estão oferecendo bunkers de $200 mil, de $150 mil. E eu acredito que, quem aqui é meu aluno sabe que a grande elite mundial é o topo da cadeia. Eles sabem, eu até passei para vocês, eu acredito que foi na Masterclass Sobrenatural 2, tem um filme que fala que a grande elite mundial sabe tudo o que vai acontecer. E eles são os primeiros a fugir. Então, a grande elite, a grande nova ordem mundial sabe, certo? Então, olha só, vamos voltar aqui no verso 15, tá? Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Então, o sexto selo é um grande terremoto. Vai haver, queridos, tá? Uma catástrofe global. Eu preciso que você entenda isso. Mas aqui tá falando que pessoas poderosas, reis, governantes, ricos, poderosos, escravos e livres, muita gente aqui vai se esconder debaixo da terra, debaixo das montanhas, tá? E eu preciso que você entenda, a grande elite, a nova ordem mundial,
sabe. Gente, não é à toa que o Zuckerberg está construindo o maior bunker de todos, certo? Então, não é à toa, gente, que esse povo está construindo bunker, certo? Então, eu preciso que você entenda isso. Esses escravos, né, pode ser, não sei, esses escravos podem ser pessoas que vão trabalhar para essa grande elite, vão como capacho desse povo, né, que eles vão precisar, né, de pessoas trabalhando, tá? Certo? Vamos ler o 7? Dá tempo ainda de ler o 7. Se eu contasse para vocês tudo que eu sei, vocês iam ficar abismados, tá? Eu acredito, tá? Tem gente que fala assim, será que os selos vão ser abertos na ordem? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas eu vou falar algo para vocês aqui. Os sinais, igual aquelas pedras na Geórgia que foram derrubadas, certo? Vocês sabem que as pedras da Geórgia eram ali os 10 mandamentos, né? Ou seja, 10 pretensões que a grande elite quer fazer no globo terrestre, certo? Unificar a religião, né? A moeda e tudo isso. A partir do momento que a estrela Polaris mexeu de lugar, porque um buraquinho dava para a estrela Polaris e o outro para a Lua, para o Sol, se eu não me engano. A partir do momento que aquilo ali mudou, porque a Polaris ela não muda de lugar, mas ela muda os graus. Aquilo ali foi derrubado, porque se cumpriu já, certo? Então, nós já estamos vivendo muitos sinais aqui em Apocalipse, certo? Nós já estamos vivendo muitos sinais aqui em Apocalipse. Lembra o começo desse ano que eu falei assim, gente, vamos ter cautela, vamos cuidar, né? Vamos, principalmente, presta atenção aqui, na área financeira, tá? Tenha cautela na área financeira, porque nós vamos viver uma grande crise econômica. Ela vai chegar a partir ali do segundo semestre em diante, certo? E eu falei, gente, nós vamos sofrer, o Brasil vai sofrer e tal. E eu comecei a falar, gente, vamos cuidar, vamos, né? Isso e aquilo, tem algo que tá para acontecer, Deus tem me falado e tal. E um monte de gente, sensacionalista, doida, enfim, né? Aí vem a desgraça que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, certo? E aquilo ali foi catastrófico. Mas antes de acontecer no Rio Grande do Sul, estava acontecendo em outros lugares também. Só que muita gente não vê informações. Aconteceu no Chile, houve uma inundação no Chile muito parecida com a do Rio Grande do Sul. Houve na China, houve na Itália, tá? Então, em muitos lugares do mundo está havendo inconstâncias climáticas que nunca houve. Lembra que eu falei nas orações que eu tinha, bem no comecinho, quem estava comigo nas orações, que eu vi animais mortos congelados. E esses dias eu estava passando vídeos e eu vi pessoas falando que está tendo animais mortos congelados em muitos lugares, que está fazendo um frio que nunca fez. Então tem muitos lugares com animais mortos, congelados. Então, se você for olhar, a questão a climática está mudando muito, certo? Então, todas as nações acabam sendo feridas em algum lugar e nós estamos já passando por isso. Nós estamos no ciclo solar, né? Agora eu esqueci o número do ciclo solar, aonde o nosso Sol está sofrendo, tá? Picos de ejeções, né? Solar que está afetando a Terra. Só que 2024 não é o pico máximo. 2025 vai ser o pico máximo, tá? E todas essas ejeções, tá? De raios solares afetam a Terra. E por nós estarmos com o escudo da Terra, ciclo solar 25, perfeito. O ciclo solar 25, nós estamos agora. O ciclo solar, se eu não estou enganada, ele dura 11 anos.
A cada 11 anos vem um ciclo solar, onde tem a máxima e tem a mínima. A máxima desse ciclo solar que começou agora, tá? A máxima desse ciclo solar começou agora em 2019. E aí, a projeção, tá? De nós vivermos as maiores ejeções vai ser 2024 e 2025. Essas ejeções, essas erupções solares afetam a Terra. E agora, a Terra como tá sendo afetada no seu magnetismo. O que eu imagina o escudo da Terra, a proteção da Terra magnética, eletromagnética. Está comprometida em vários lugares. E o Brasil, principalmente, por causa do cinturão de Halley. Porque esse cinturão, ele é mais sensível em cima do Brasil. Infelizmente. Tá? Então, essas ejeções, elas acabam afetando a natureza e provocando terremotos, chuvas, granizo, frio onde não é frio, calor onde não é calor, neve onde não tem neve, tá? Então, por causa de tudo isso, nós estamos vivendo, tá? Nós estamos vivendo sinais dos últimos tempos, certo? Agora, presta atenção aqui. Esse eclipse que teve dia 8, que dia? Dia 8? Vocês acham que foi dia 8 de abril, certo? Esse eclipse que teve dia 8 de abril é um sinal. Foi um sinal, certo? Então, vamos lá. Pega comigo agora em Apocalipse capítulo de número 7, certo? Apocalipse de número 7. A sociedade, queridos, a sociedade, a mídia, é tudo comprada pela nova ordem mundial, é tudo, quem manda é a elite. Esse povo aí, eles nunca vão falar a verdade. Isso aí, gente, a mídia é um tipo de alienação, certo? Ok? Deus tem falado comigo, já tem uns 2, 3 anos, sobre 2027. Se prepare para 2027, se prepare para 2027. E eu creio que Deus me chamou para trabalhar desse tanto para Ele, porque tem gente que fala assim, mas por que você ora todo dia? Por que você prega todo dia? Por que você faz isso todo dia? E Deus falou que seriam 3 anos. E quando Deus me falou dos 3 anos, Ele acaba em 2027. Ele acaba no início de 2027, certo? E eu preciso que você entenda, algo muito grande vai acontecer em 2027. E eu creio que não só um grande avivamento, mas coisas catastróficas também, tá? Deus não falou só comigo, eu sei que tem outras pessoas aí, talvez que Deus tenha falado também, certo? Meu Deus, eu tive um sonho com algo de 3 anos. Gente, se você for ver, muitos profetas de Deus também têm falado que Deus tem mostrado os 3 anos, certo? Então, e o que Deus pediu pra mim? Pode ser o arrebatamento? Pode ser, mas eu não tenho certeza. Pode ser o arrebatamento. Mas ninguém tem certeza. Porque Deus pediu para mim aumentar, certo? O crescimento espiritual de todas essas pessoas. Então, quem sabe? Então vamos buscar o Senhor Jesus, desfrutar, né, da nossa vida enquanto há tempo. Apocalipse capítulo 7. Os servos de Deus são selados, certo? Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. Eu vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Então tem 4 anjos segurando os ventos, tá? Para não soprar sobre a terra. Agora, olha só, o João vai ver aqui um anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. E ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. Então aqui, ó, presta atenção. Esse aqui agora, a gente leu aqui até o 6º selo, certo? A gente leu até o 6º selo, que é esse terremoto. Ok? Agora, o 7º selo,
olha só, o 7º selo, né? Aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. Então aqui, presta atenção. Está sendo pedido para esses 4 seres que têm poder de danificar a terra com os ventos, né? Tem poder de danificar a terra e tudo que está na terra. Aqui é pedido, presta atenção. Presta atenção. Não façam mal à terra, até que a gente coloque o selo de Deus na testa dos seus servos. E eu ouvi o número que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Presta atenção. O testemunho de Jeová acha que os 144 mil é eles, tá? É de dar risada, é de rachar o bico. Os testemunhos de Jeová, eles têm umas convenção deles lá, é seita pura, tá, gente? Quem não viu a Masterclass que eu fiz sábado agora, quiser adquirir só a Masterclass, certo? Olha só, pega a visão. Os testemunhos de Jeová, olha só o que a Bíblia está dizendo. Olha o tanto que esse povo é burro mesmo, porque falta o que? Interpretação de texto. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Gente, está falando que é da tribo de Israel, 144 mil. Não está falando. Não, olha só. Aí eles falam, o testemunho de Jeová fala que eles são 144 mil. E até esses dias atrás já tinha quase completado, porque eles escolheram, não sei que jeito eles escolheram esses 144 mil. Você já pega a visão aí. Tá falando, gente, que é de todas as tribos de Israel, tá? Então, eu acredito de todo o meu coração que esses 144 mil que estão sendo selados, que aqui tá pedindo, olha, espera aí, aos 4 anjos que vai destruir a terra, espera aí que nós estamos terminando de selar os 144 mil. Nós estamos terminando de selar. Quem que nós estamos terminando de selar? Os 144 mil de todas as tribos de Israel. Certo? É da tribo de Israel, gente. Eu não acredito que é o povo gentil, não. Tá falando da tribo de Israel. Tá? Que vai ser, presta atenção. Então, esses 144 mil, eu creio de todo meu coração que eles estão sendo escolhidos desde da época de Jesus, né? Que pode ser os mártires, né? Ó, presta atenção. São todos 144 mil da tribo de Israel. Vamos lá. Vamos ver aqui. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, se você for olhar aqui, presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui tá faltando qual tribo? Qual tribo que tá faltando aqui? Qual tribo aqui que não foi escolhida para ter o selo? Tá? Não que não é abençoada. Faltou Dan. Faltou Dan. Então, presta atenção. Aqui nós podemos ver que Dan, a tribo de Dan, foi deserdada, tá? De ter esse selo, a linhagem da tribo de Dan foi deserdada de ter esse selo que cabe aos 144 mil, tá bom? Certo? Efraim entraria no lugar aqui de... Deixa eu ver. Ah, não. E faltou Efraim também. Certo? E o que entrou aqui de diferente? A tribo de José.
a tribo de José, certo? Entrou aqui a tribo de José, ok? Gente, isso aí não tem nada a ver. Gente, vocês fiquem em paz, você que é da tribo de Dan, por causa, né, da sua data de nascimento, tá? Fiquem em paz, que nós estamos falando dos 144 mil, certo? Ok? Não que não vai ter bênçãos, não, nada disso. Aqui é porque Deus tirou aqui a tribo de Efraim e a tribo de Dan, ok? Acrescentou aqui José. Então, vamos lá. Louvor da grande multidão. Então, a gente vai perceber aqui, no 7º selo, vamos voltar aqui no 7º selo, há um pedido aos 4 anjos que destrói a terra. Ó, espera aí que nós estamos terminando de selar os 144 mil, tá? Espera aí que nós estamos terminando de selar os 144 mil. Não destrói a terra ainda não. Tem 144 mil que tá ainda que estão sendo selados. Calma aí, certo? Eu vou falar sobre as datas, sobre os tronos demoníacos e sobre as bênçãos de cada tribo acredito que logo em uma masterclass para os nossos alunos da escola, tá bom? Louvor da grande multidão. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Prostravam-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus cantando: amém, louvor, glória, sabedoria, gratidão e honra, força, poder pertence ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Presta atenção aqui agora. Então aqui no capítulo, aqui a partir do verso 9 do capítulo 7, nós estamos falando de uma multidão, tá, que não podia ser contada, de toda nação, tribo, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então nós estamos falando aqui de muitas pessoas. Agora uma multidão, um mar de pessoas diante do Cordeiro, diante de Deus, tá os anjos, tá os seres viventes, tá os anciões, tá todo mundo aí. Força, poder pertence ao nosso Deus, para todo sempre. Então um dos anciões me perguntou: quem são esses vestidos de branco, de onde vieram? Presta atenção. Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Dia e noite servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, sede e calor do sol, e nunca mais os queimará. Então, esse povo, presta atenção, tá? Tá vindo da grande tribulação, certo? E aqui tá falando que eles não terão fome, sede e o calor do sol, e nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Ok? Vamos terminar aqui. Vocês querem continuar? Presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Existe aqueles que são pré-tribulacionistas, aqueles que são mesotribulacionistas e aqueles que são pós-tribulacionistas. Então vamos lá. A gente vai achar tanto versículos para a gente afirmar o pré, talvez esse versículo aqui, essa passagem aqui, ou seja, o pré não, o meso,
o durante a tribulação ou pós-tribulação. E nós vamos encontrar versículos aqui em Apocalipse para afirmarmos, tá, o pré-tribulacionismo, certo? Agora, gente, isso daí é uma realidade que ninguém sabe. Agora, o que eu vou explicar para você? O que é o pré-tribulacionista? O pré-tribulacionista acredita que nós seremos arrebatados antes da tribulação. Então, vamos olhar assim, dores de parto, pré-tribulação, tribulação e pós-tribulação. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que nós seremos arrebatados antes de entrarmos na tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que nós vamos entrar na tribulação e durante o período de sofrimento nós seremos arrebatados. O pós-tribulacionista acredita que depois do sofrimento aqui na terra, que eles serão arrebatados, certo? Os avivalistas, os pentecostais, vão acreditar muito no pré-tribulacionismo. Já aqueles que são, por exemplo, os presbiterianos, aquelas igrejas que são mais reformadoras, menos pentecostal, menos avivadas, já acredita no pós-tribulacionismo, certo? Ok? Então, eu preciso que você entenda isso. Ah, gente, verdade, ainda não abriu o 7º selo, certo? Agora que vai abrir o 7º selo. Vamos abrir o 7º selo para a gente terminar? Certo? Vamos abrir o 7º selo. Tá, então, vamos pegar isso daqui. Entre o 6º selo e o 7º selo, há um comando para que não ainda libere os anjos, tá? Que estão segurando os ventos, certo? Nos 4 cantos da terra, certo? Para que continue e termine de ser selado os 144 mil. Agora, vamos aqui no capítulo de número 8, a gente vai terminar aqui. É gostoso Apocalipse, né, gente? Eu amo. O Cordeiro abre o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Meia hora no céu. Presta atenção, meia hora no céu. Nós estamos falando em outra dimensão de tempo, então provavelmente o tempo aqui na Terra é outro tempo, tá? Viu 7 anjos que estão de pé diante de Deus. E a eles foram dadas 7 trombetas, tá? Então a primeira coisa que nós vamos ver, presta atenção aqui pra gente fazer agora um remember aqui em Apocalipse. Primeira coisa que nós vamos ver em Apocalipse é as 7 igrejas. Um recadinho para as 7 igrejas, para os 7 anjos, 7 candelabros. Depois 7 selos, certo? E aí agora nós vamos aí vai vir agora as 7 trombetas, tá? Eu vou mandar depois uns resuminhos lá no grupo para vocês disso daqui, certo? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dados 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro, um instrumento de incenso de ouro, e ficou em pé junto ao altar, e recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante de Deus. Então, as nossas orações, presta atenção, as nossas orações, elas sobem, tá? No altar de Deus como incenso. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo, subiu ao altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário como se fosse com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto, tá? Então eu preciso que você entenda. Presta atenção aqui. Então veio um anjo com incensário, me pegou as orações do povo, tá? Colocou
como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Então, a fumaça do incenso, misturada com as orações do povo santo, ou seja, do povo que clama a Deus, que serve a Deus, essa oração ela vai subir, tá? Ao altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aí houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Os 4 primeiras trombetas em seguida, as 4 primeiras trombetas em seguida. Então, olha só, o 7º selo aqui é os 7 anjos com as 7 trombetas, que agora elas vão começar a ser tocadas. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se preparavam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançadas sobre a terra granizo, fogo misturados com sangue. 1/3 da terra pegou fogo. E foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. Então a primeira trombeta vai descer granizo, vai descer fogo e vai queimar 1/3 das árvores, tá? 1/3 da terra vai pegar fogo. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. Então aqui a água, presta atenção, a água vai ser transformada em sangue. 1/3 da água dos navios vai ser destituído. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois talvez aí na sua versão tá absinto. Vê como que tá aí na sua versão. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas. E muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. Então, vai cair uma grande estrela, vai ferir as águas e vai trazer águas amargas e essas águas vão matar. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, da lua, das estrelas que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz. Então aqui o dia vai ser afetado, tá? Então 1/3 do dia vai ficar sem luz e também 1/3 da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem suas trombetas. Então, as 4 primeiras trombetas, segundo a voz dessa ave, elas estão sendo até suaves, porque agora o maior terror vem, né, nessas próximas 3 trombetas, certo? Então, amanhã nós vamos continuar com 9. Eu vou mandar um resuminho para vocês decorar os 7 selos, a mensagem às 7 igrejas, certo? Você vai ver aqui os 7 Espíritos de Deus. Então, tudo tá no 7 aqui, é profético demais, certo? Então, é lindo Apocalipse, eu acho lindo, certo? Tem muita mensagem simbólica, figurativa, que é profética, isso só discerne com revelação, certo? Ok? Eu vou mandar lá no grupo daqui a pouquinho pra vocês, gente. Tá? Daqui a pouquinho, não é agora imediatamente. Espera eu entrar no meu carro. Eu vou seguir agora, eu vou viajar. E aí no carro eu vou pegar essas imagens pra vocês, tá? Que eu tô ainda no meu processo de arrumar a mala. Não consegui arrumar tudo, certo? Amanhã nós temos Masterclass. Você que não está na escola, quer participar,
R$70, tá? 5, 6 horas de aula amanhã você vai ter. Amanhã nós vamos falar sobre espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, pseudociências, práticas ocultistas. Vai ser uma aula tremenda, vou trazer alguns testemunhos para vocês, certo? Ok? Então, você que é aluno, já se prepare. Você que é meu aluno, não fez a prova, vou deixar hoje até meia-noite para você, tá? Tá nos meus stories aqui, você consegue fazer a sua inscrição, amém? Que Deus te abençoe, um dia muito, muito, muito abençoado. Hoje tem culto na Global às 19 horas. Gente, olha o tema desse culto aqui. Pega a visão aqui para você ver. Olha o tema aqui. Vou ler certinho para não me equivocar. O tema do culto de hoje é... Cadê? Vou abrir aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. O tema do culto de hoje... Cadê? Roubar uma túnica e não a promessa. É forte. Pastora Jerusa vai ministrar com força hoje. Ela é lá dos Estados Unidos, pastora da nossa equipe. Então, se eu fosse você, não perderia por nada, que vai ser poderoso. Amém? Ó, vocês estão amando aí, né? Eu tô postando os stories e vocês ficam, ai, continua postando. Então, eu vou postar aí pra vocês os storyzinhos, tá bom? Tá? Então... um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente.